O perdão do pecado é a conversão do eu. O que significa ser perdoado? Para que o pecado seja realmente perdoado, isto é, para que a pessoa se liberte do sofrimento proveniente do pecado, é necessário que o próprio pecado seja destruído. Se o perdão do pecado consistisse na simples indulgência por parte dos outros, sem a destruição do próprio pecado, quanto mais a pessoa for perdoada, mais o pecado encobrirá sua imagem verdadeira, impedindo a manifestação da felicidade eterna e aumentando-lhe o sofrimento. Por isso, o verdadeiro perdão do pecado deve ser acompanhado da destruição do pecado. Ao perdoarmos o próximo, seremos perdoados por Deus. Na Bíblia consta: se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem fazer a tua oferta. Este ensinamento é igual ao da revelação divina da grande harmonia, contida nas primeiras páginas do volume 1 da coleção A Verdade da Vida. Deus não é um ser que se revela ao chamado de médiuns ou que se sensibiliza com o homem que se ajoelha triste e deprimido diante do altar. Deus é o todo de tudo e todas as pessoas constituem, na essência, uma só unidade. Portanto, Deus está na reconciliação, no amor que nos une aos outros, formando um todo harmonioso. Este é o significado contido na referida revelação divina e é também a verdade ensinada por Jesus Cristo nos versículos mencionados anteriormente. Todos os acontecimentos são materializações dos nossos pensamentos e sentimentos. Logo, não devemos detestar, odiar ou criticar as pessoas, inclusive a nós próprios, pensando nos defeitos, pois isso se materializa em forma de acontecimentos infelizes. Por isso, Cristo nos ensinou a orar da seguinte forma: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. O que é confessar? Confessar não significa contar tudo o que você fez de errado aos seus pais ou à pessoa que você prejudicou. Existem coisas que podem ser contadas e coisas que não precisam ser contadas. Confessar significa esvaziar a mente diante de Deus e pedir-lhe perdão, purificando a mente através da luz de Deus, isto é, com as palavras da verdade. Também poderá confessar-se ao orientador religioso, contando-lhe tudo. O arrependimento. Arrependimento é a negação do nosso velho eu, que estava errado e não ocorrerá enquanto não conscientizarmos que realmente somos filhos de Deus, originados de Deus. Para compreendermos que o nosso velho eu, o eu de até agora, estava errado, é preciso existir dentro de nós um padrão que nos possibilite saber o que é que estava errado, não é verdade? O fato de os vermes viverem no meio de imundícies ou de moscas juntarem-se nas coisas que exalam mau cheiro é coisa natural, e eles não precisam arrepender-se por isso. Mas se um ser humano proveniente de Deus vive chafurdado nas imundícies do pecado, é necessário que ele se arrependa, porque ele não está revelando o seu verdadeiro aspecto, ou em outras palavras, não está vivendo conforme a sua natureza. Se o ser humano não fosse originariamente um ser de natureza divina, não haveria necessidade de ele se arrepender. Mas o ser humano, embora seja originariamente um ser divino, frequentemente manifesta um falso aspecto, contrário à sua natureza divina, e é por isso que ele precisa arrepender-se. Arrepender significa abandonar o falso aspecto, ou seja, expelir de si tudo que não é digno de sua natureza divina. Para expelirmos todas as coisas que não são dignas de nossa natureza divina, precisamos saber que coisas são essas. E para isso é necessário compreendermos que a imagem verdadeira de nossa vida é Deus. É aí que surge a necessidade de lermos os livros dos grandes mestres, que falam do seu despertar para a imagem verdadeira divina de sua própria vida e de praticarmos a meditação Shinsokan, mentalizando a nossa imagem verdadeira. Na maioria das religiões até hoje conhecidas, tem sido comum a tendência de enfatizar somente os pontos negativos do falso aspecto, aspectos fenomênicos do ser humano, o que leva o homem a se julgarem pecadores iníquos, a recriminarem a si mesmos e, em consequência dessa atitude mental negativa, arrastarem consigo outras pessoas para o mundo das trevas. Se uma pessoa tem por hábito pensar ou dizer eu sou ruim, eu não presto e enfatizar constantemente apenas os seus pontos negativos, o poder da palavra fará
com que esses pontos negativos fiquem mais acentuados, em vez de desaparecerem. Pessoas que pensam e dizem constantemente: sou mesmo um imprestável, não há jeito de eu melhorar, por mais que eu queira, e com essa autossugestão lançam a si mesmas no mundo das trevas. Essas são as que têm o campo visual da mente muito estreito e não conseguem enxergar o lado bom, o lado positivo do ser humano. Aquele que não consegue crer na sua própria natureza divina, certamente não conseguirá acreditar na natureza divina dos outros. Aquele que é desleal sempre pensará que os outros também são desleais. Aquele que não é um verdadeiro artista não poderá entender a verdadeira arte. As pessoas desonestas sempre acham que os outros também são desonestos. Aqueles que vivem em função do dinheiro pensam que todos são como eles, mesmo quando veem pessoas que trabalham sem visar a interesses próprios. Eles pensam: o fulano diz coisas nobres, mas vai ver que no fundo está visando o lucro. Os que se julgam pecadores pensam que os outros também são pecadores. Tais pessoas são particularmente assíduas em censurar as outras. Os seguidores da Seishinoe são justamente o oposto. Eles reconhecem a sua própria natureza divina e respeitam verdadeiramente a si mesmo, ao mesmo tempo reconhecem também a natureza divina de seus semelhantes e os respeitam verdadeiramente. Assim todos passam a manifestar a sua natureza divina, tal qual foi reconhecida, e tornam-se realmente bons. Na Seishinoe dizemos que todas as pessoas são seres divinos. Distinção entre o eu verdadeiro e o falso eu. Paulo faz uma autoanálise para saber qual é o verdadeiro e qual o falso eu. Se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, mas sim o pecado que habita em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, porque me deleito na lei de Deus, segundo o homem interior, mas vejo nos meus ombros outra lei que se opõe à lei do meu espírito, e que me faz escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu mesmo sirvo a lei de Deus com o espírito e sirvo a lei do pecado com a carne. Desse modo, Paulo obtém sucesso em separar o eu verdadeiro do pecado que habita nele, força inicial que é o karma ou acúmulo dos atos do passado. Ele compreendeu que o eu da imagem verdadeira se compraz com a lei de Deus, mas que dentro do corpo que se encontra no mundo tridimensional existe outra lei, força inicial que se chama karma, que leva a pessoa a praticar o mal. Conscientizou-se de que o eu verdadeiro transcende essa força inicial. Como eliminar o pecado? Um dos métodos para eliminar o pecado é a visualização da imagem verdadeira praticada pela Seishinoe. Enquanto segurarmos mentalmente o pecado, não conseguiremos eliminá-lo, pois ele é um empecilho que encobre a imagem verdadeira e impede a sua plena manifestação. Muito obrigado por esse maravilhoso ensinamento. Tremendo.com